Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Maravilhoso Deus, Pai, Espírito Santo, ó Deus, a partir de agora, Senhor, nós já te louvamos através da melodia. Teu filho Demar aqui, Senhor amado, de uma forma brilhante, adorou o teu nome. Mas agora, Senhor amado, nós queremos alimentar na tua palavra. Ó Deus, e a tua palavra cura, a tua palavra sara, a tua palavra, ó Deus, salva vidas, a tua palavra transforma, a tua palavra muda situações, a tua palavra reverte situações. Deus querido, o teu filho Samuel, ó Deus, ele se levanta para ser a tua boca aqui esta noite, ó Pai. Deus, que toda unção, toda capacitação, toda graça, tudo que o Senhor amado, o Senhor quer falar, ó Deus, de bênçãos, presentear o teu povo aqui esta noite, Senhor amado, usa o teu filho, nós te pedimos em nome de Jesus, usa o teu filho, ó Pai, para ser instrumento de bênção em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número meia dúzia. Nós vamos ler o versículo de número 3 e depois o versículo de número 9 e 10. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, verso 3. Então disse o Senhor: por causa da maldade do homem, o meu espírito não contenderá mais com ele. Eu vou repetir. Então disse o Senhor: por causa da maldade do homem, o meu espírito não contenderá com ele. Versículo de número 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Tome o seu lugar, por favor. Meus amados irmãos, o meu muito obrigado a Deus, ao Senhor Jesus, por esta preciosa oportunidade de mais uma vez estar com vocês, mais um ano, poder participar dessa celebração, deste culto de aniversário, deste trabalho, desta linda igreja, estar ao lado de vocês, ver o rosto de vocês, ver os meus amigos pastores, poder estar ao lado do pastor Eliezer, da sua esposa, pastor Roberto, pastor Geazi, demais pastores, e pastor Daniel, pastor Salmo e pastor Acácia, que são os anjos da igreja. Eu estava almoçando após o culto da manhã e a gente se alegrando, conversando, batendo papo, pastor Salmo, família, aí chega as 3 menininhas do pastor Salmo, né, as 3 garotinhas, e uma vai casar essa semana, a outra vai casar em outubro. Falei, gente, com quantos anos eu estou agora? Porque quando eu comecei a estar aqui na igreja, elas eram uns bitolim pequeno. Agora uma vai casar essa semana, a outra vai casar em outubro, né? Aí eu olhei para o Saulo e falei, Saulo, eu estou ficando velho, porque as tuas meninas vão casar já, né? A gente vai vendo que o tempo vai passando. Eu olhei para o do Eliezer e falei, Eliezer, teu filho está com quantos anos? Ele está com 10.
Daqui a uns 8, 9 anos casa, né? Aí o tempo vai passar. A menina está com quantos anos? Está com 5, né? Daqui a uns 9 casa. Você está rindo do salmo, né? Você vai ver só. Mas isso é bom, porque o tempo vai passando e a gente vai ficando junto, né? A amizade vai se perpetuando. E essa é, na verdade, a prosperidade de Deus na nossa vida, não é? Essa é a verdadeira prosperidade, né? A família crescendo, os filhos casando, os netos chegando e a amizade permanecendo, né? Deus abençoe pastor Salmo, pastora Cássia, parabéns por essa conquista enorme, né? De na próxima semana casar uma de suas meninas, que são 3 princesas, que Deus entregou na mão desse casal, não é? Isso é uma conquista enorme. Eu quero trazer uma revelação de Deus para o teu coração, usando a vida de Noé e essa conversa que Deus teve com ele como base para essa mensagem. É interessante você compreender que, mesmo lendo o livro de Gênesis, no capítulo 6, e tendo o início de todas as coisas no capítulo 1, e do 1 ao 6 fala de 6 capítulos, só que de Adão até Noé, deu-se 2000 anos. De Noé até o nascimento do Senhor Jesus, mais 2000 anos. Isso é para você compreender o momento em que Deus falara com Noé e o porquê que Deus disse para ele que ele, o Senhor, iria acabar com o mundo através de um dilúvio. Olha a conversa. Deus se revela a Noé e Deus diz para ele o seguinte: o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carnal. O nosso Deus, ele é uma trindade. Nós somos uma triunidade. O nosso Deus, ele é uma trindade porque, ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele também é o Filho e também é o Espírito Santo. Deus está aqui nesta noite, sim ou não? Sim. Como pessoa distinta, não. Ele está no terceiro céu, assentado no trono de glória, comandando todas as coisas, porque a terra está na palma das suas mãos. Mas na verdade ele está aqui através da pessoa do Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele também é o Filho e também é o Espírito Santo. Há 2 mistérios na Bíblia que nós entendemos por fé e obediência, que é o mistério da Trindade, que nós cremos, mas não compreendemos, e o mistério da piedade, o Verbo que se fez carne. Nós cremos que Deus se fez homem, nós só não entendemos como. São mistérios que vão ser revelados na eternidade. Deus é uma trindade porque ao mesmo tempo que ele é um, ele é 2, ao mesmo tempo que é 2, ele é 3. O homem não. O homem é uma triunidade. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma triunidade porque o espírito nunca vai fazer o papel da alma, e a alma nunca vai fazer o papel do corpo. Corpo é corpo, alma é alma e espírito é espírito. Cada um tem a sua função e cada um tem o seu propósito. Deus faz o trabalho de Jesus, e Jesus o do Espírito Santo, e do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito nunca vai fazer o trabalho. O Espírito do homem nunca vai fazer o trabalho do corpo. O corpo é a nossa matéria, é a nossa forma física.
A alma é o recipiente dos sentimentos. É na alma que estão as emoções do ser humano. A alma se alegra, se angustia, se aborrece, se deprime. Tudo em relação a emoções e sentimentos está na alma da pessoa. A pessoa não ama alguém porque o coração está cheio de amor. Você ama alguém porque a alma está cheia de amor. Coração não serve para nada que não seja bombar sangue. Porque todas as emoções do ser humano estão na alma. Capítulo 42 e 43 do livro de Salmos, Davi disse: por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, porque ainda assim eu o louvarei. O Espírito é o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de cada um de nós. O nosso Deus, ele não é matéria. O nosso Deus não é alma. O nosso Deus é Espírito. Quando Deus fala, ele não fala ao seu ouvido. Deus não fala à sua alma. Deus fala ao seu Espírito. João capítulo 4 diz que o tempo é e o tempo vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Quem compreende Deus, entende Deus, não é a matéria, não é a alma, é o Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo o livro aos Gálatas, ele diz: importa que mortifiquemos a carne e vivifiquemos o Espírito que há em nós. Porque quando a carne está fraca, o Espírito está forte. Todos os dias nós temos uma batalha, nós guerreamos uma guerra, que é uma guerra da carne com o nosso Espírito. E essa é a maior de todas as batalhas da nossa vida. A nossa batalha maior não é contra demônios, nem contra principados e potestades. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, disse que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Nós não temos que viver preocupado com o mal que alguém possa estar fazendo ou articulando contra nós. Você está blindado pelo sangue de Jesus. Você tem a cobertura do sangue de Jesus. Jeremias diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Coloque a mão no seu coração, por gentileza, e diga assim: eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aí o Senhor Deus, ele fala com Noé o seguinte: Noé, eu não quero mais ficar tentando com o homem. O homem está corrompido, vendido, desmoralizado, e o homem não quer assunto comigo. Eu não vou contender mais. O homem é carnal. Deus ali estava dizendo que o homem, o ser humano, era corpo, alma e espírito. Por que é que Deus, é muito importante você compreender isso. Por que é que Deus, ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Por que que Deus não agiu com misericórdia, não deu mais uma chance e os deixou ficar? Por quê? Porque enquanto Adão morava no Éden, Gênesis capítulo de número 4 e 5 diz que Deus descia no Éden todos os dias para conversar com Adão. Todos os dias, no cair da tarde, Deus descia no Éden para bater papo com ele. Literalmente bater papo.
conversar, ficar ali se relacionando com ele. Só que lá no jardim do Éden, Adão, ele era espírito, alma e corpo. No momento em que ele pega o fruto e morde, ele passa a ser corpo, alma e espírito. Mais corpo do que alma e mais alma do que espírito. Antes de morder o fruto, ele era mais espírito do que alma e mais alma do que corpo. O que menos valia para Adão era o corpo, a tal ponto dele viver diariamente no Éden sem usar uma muda de roupa. Isso nunca lhe fez falta, nem para ele, nem para Eva. No momento em que ele morde o fruto, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu. Porque na hora que ele morde o fruto, caiu a dispensação da inocência e entrou a dispensação da consciência. Quando se quebra a inocência, a pureza de pensamentos e de atitudes, o Espírito de Deus se afasta. Por que Jesus Cristo disse, repreendendo discípulos dentro do templo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino? Porque Jesus ali estava falando de inocência. As crianças são inocentes, eles são puros e não contêm maldade no coração deles. Eu estou trazendo essa parte introdutória para você compreender o porquê da conversa de Deus com Noé. Aí o Senhor Deus diz: eu não vou contender mais. O homem é carnal, ele é mais carne do que alma, mais alma do que espírito. E eu, Senhor, sou espírito. Ou seja, não adianta mais eu tentar convencer o homem, tentar falar com o homem, ele não me ouve mais. Aí o Senhor Deus resolveu destruir a terra através de uma chuva, de um dilúvio. O texto diz que Deus olhou, o texto é claro, e viu a terra corrompida, totalmente destruída pelo pecado. Ninguém se respeitava mais, ninguém se entendia mais, era idolatria, profanação, prostituição em tudo que é lado, e o coração perverso da humanidade. Só que, lá no meio daquela imundície toda aquela sujeira, Deus encontra um homem chamado Noé. Aí o Senhor Deus deu testemunho pessoal de Noé. Houve 2 homens na Bíblia, em toda a Bíblia, que receberam um testemunho pessoal de Deus. Primeiro, Noé. Segundo, Jó. Houve um homem na Bíblia que recebera um testemunho pessoal de Jesus, João Batista. Tanto os 2 testemunhos que Deus dera sobre Noé e Jó, assim como o testemunho que Jesus dera sobre João Batista, estavam ligados ao caráter da pessoa. Deus mede o homem não é pelo tempo de oração que ele faz, mas pelo caráter que ele possui. Por que é que Deus preservou Noé e a sua família? Porque Deus viu nele caráter. Homem justo, íntegro e de relacionamento comigo. O que é que Deus falou de Jó? Homem bom, se desviava do mal e andava em retidão. O que Jesus falou de João Batista? Nascido de mulher,
Nunca houve profeta como João. Jesus está falando de quê? Fidelidade, porque João perdeu a cabeça por ter sido fiel. Padrão de espiritualidade para Deus não é tempo de joelho no chão, mas é forma de conduta diante da sociedade. O que vale para Deus são as nossas atitudes, é a forma que a gente resplandece a nossa luz diante dos homens. O que faz as pessoas entender, compreender e ver o poder de Deus são as atitudes e a forma de vida que a igreja tem. Deus disse: homem justo. Deus não disse homem perfeito. Não existe gente perfeita. Noé não era perfeito. Você vai ver que lá na frente Noé errou com Deus, porque Noé não era um homem perfeito, mas ele era um homem justo. Ser justo para Deus é se submeter a um padrão divino, porque Deus estava olhando para as pessoas e os vendo corrompido, porque o homem é o fruto do meio, sim ou não? O homem é fruto do meio. Só que Noé estava no meio do pecado, no meio da corrupção, no meio da prostituição, no meio da imundície, mas se consagrava e se permanecia santo diante de Deus. Quando Deus disse homem justo, Deus estava falando o seguinte: alguém que no meio da imundície se submetia ao padrão divino. E qual é o padrão divino de Deus para mim e para você? Santificação. Separação do padrão do mundo. É Deus olhar do céu à terra e nos ver brilhando. Cristianismo não é uma ideologia, não é uma filosofia. Cristianismo é uma convicção do poder de Deus na nossa vida através do Evangelho. Cristianismo não é um caminho bonito. Cristianismo é um caminho transformador, que pega o homem que não vale nada, pedaço de imundície, e transforma ele num homem de bem. O que alegrou o coração de Deus era que Noé se preservava e andava submisso aos padrões de Deus. Noé não se deixava influenciar pelo mundo, mas ele influenciava através da sua conduta de vida. Não é o mundo que gera influência sobre nós, nós é que temos que gerar influência no mundo. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Meu irmão, o único que pode influenciar a sua vida é o Espírito Santo nesta noite. Você está debaixo do poder da palavra e da influência do Espírito Santo. Poder de Jesus, palavra de Deus e influência do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Deus não te levantou para que o mundo faça a sua cabeça. Deus levantou para você fazer a cabeça do mundo, para as pessoas serem transformadas através do poder de Deus que está sobre a tua vida. Eu estava indo do Rio a João Pessoa, lendo o jornal, e eu li que, não lembro agora, mas uma certa cidade do interior de São Paulo
já estão fazendo, num certo cartório, a união estável, Tupã, a união estável de 3 pessoas. 3 pessoas, pastor Salmo. Um homem com 2 mulheres. União poliafetiva. Quer dizer, o cara tem 2 mulheres, o cara tem 2 famílias. Eu estava lendo a entrevista de um MC chamado MC Catra, e o MC Catra, ele estava contando na entrevista dele que ele tem 3 mulheres, 3 famílias. Fica na casa de uma um dia, na casa de outro dia, na casa de outro dia. E isso já está virando moda. É a influência do mundo, das novelas, da televisão. É o pecado deixando de ser pecado e passando a ser normal. A reforma do novo Código Penal fala da descriminalização das drogas. Trocando a miúdo, qualquer pessoa vai poder manter uma plantação de maconha no quintal de casa. Trocando a miúdo, pastor Giazi, o crime de estupro só vai ser crime se tiver uma terceira pessoa para testemunhar a favor da vítima. Porque se o crime de estupro acontecer sobre a pessoa e a vítima e não tiver testemunha, não vai ser crime. E aí? É um mundo corrompido. A gente anda nos shopping centers, aqui vocês têm vários, e você vê menino andando de mão dada com menino, menina beijando na boca de menina. É o padrão do mundo. Ó Deus, mude isso. Deus não vai mudar, é a corrupção do homem. O mundo pertence ao maligno, Satanás é o príncipe desse século. O padrão de família da Bíblia não é mais o padrão de família para a sociedade. O padrão de família para Deus é um homem e uma mulher que se constituem um casal. O padrão de família para a sociedade é uma pessoa com outra pessoa, independente da diferença de sexo. É o padrão do mundo. Aí o Senhor Deus olha do céu à terra, e nessa imundície ele encontra quem? Noé, homem justo, que se submetia ao padrão divino. Eu não vou me contaminar. Era isso. Segundo, íntegro. Integridade é a mesma coisa que retidão. Íntegro. Noé fora um homem de uma posição só, de um caminho só. Ninguém encontrava Noé em 2 caminhos. A maioria dos homens da Bíblia Sagrada, que Deus os levantou para grandes conquistas, Deus falou para eles a mesma coisa. Anda na minha palavra, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, e eu serei contigo. O que é isso? Integridade. O que Deus falou para Davi? Anda na minha palavra. O que Deus falou para Salomão? Se andares na minha palavra como teu pai andou, eu serei contigo como fui com teu pai. O que Deus disse para Josué? Se andares na minha palavra e não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. O que é isso? Integridade.
Deus olhou para Noé e não viu desvio de caráter. Deus olhou para Noé e viu um homem honesto, uma palavra só: paga o preço que tiver que ser pago, sofre o que tiver que sofrer, mas eu estou debaixo do padrão divino e eu estou lutando para preservar a minha família. Essa integridade, meu irmão, paga o preço que você tiver que pagar. Há 3 coisas que não se negocia na vida de uma pessoa: primeiro, sua salvação; segundo, sua família; terceiro, o seu nome. Pode aplaudir a Jesus. Existem portas na vida de pessoas, ou na nossa vida, que dinheiro não abre, mas o bom nome abre. Existem lugares que você será bem aceito, não é pelo volume de recurso que tem, mas é pela credibilidade que você possui. Ter crédito vale mais do que ter dinheiro. Por isso que nome não se negocia. Você tem que mantê-lo limpo, intocável, porque ainda que você passe por dificuldade, por algum momento ruim de adversidade, é o teu bom nome que vai mover o coração de pessoas a teu favor, e Deus vai abrir porta para você, através do bom nome que você tem. Aleluia! Salvação não se negocia, porque a salvação é nossa, mas não foi comprado por nós. Quem comprou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não pode negociar aquilo que você não pode pagar, e só Jesus pôde pagar a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Noé foi homem íntegro. Noé foi homem de posição, de retidão. Vai nessa tua força, vai nessa caminhada, vai na fidelidade à palavra, ainda que você não esteja vendo, nem percebendo e nem entendendo como Deus está fazendo, de que forma está fazendo, e se é que está fazendo. Eu te digo que Ele está fazendo, e ali na frente você vai ver o resultado da tua fidelidade. Irmãos, todo caminho de fidelidade gera fruto de vitória. Eu vou repetir: todo caminho de fidelidade gera fruto de vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Você não é fiel a alguém porque alguém é fiel a você. Você é fiel a alguém porque você tem o caráter de Cristo na tua vida. Ainda que as pessoas não reconheçam a tua fidelidade, o teu amor, o teu carinho, Deus vai reconhecer, e lá na frente Ele vai honrar você. Ele vai abrir a porta para a tua vida, porque você é fiel, porque vive debaixo do padrão de Deus, independente de quem se relaciona com você. Eu não preciso que alguém seja fiel a mim para eu ser fiel a essa pessoa. Mesmo porque eu, em tudo, não sou fiel a Deus. Porque eu não sou varão perfeito, assim como Noé não era. Não existe pessoas perfeitas. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Na hora em que alguém chega, alcança a estatura de varão perfeito, Deus recolhe para o céu, porque o lugar de perfeição é na eternidade. Se você dorme e acorda de manhã, é o Espírito Santo falando: você precisa melhorar. Quando você acordar amanhã de manhã, o Espírito Santo vai dizer: você precisa melhorar. Nós não somos santos,
Nós estamos em processo de santificação. Santo é Jesus. Ele é santo. Ele é santo. Nele não há natureza do pecado. Ele é santo. Mas na minha vida e na sua vida se cumpre Romanos capítulo 8. Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sobre a minha vida e na sua vida se cumpre Filipenses capítulo 4, verso 10, 11, 12 e 13. Sei contentar-me com o que tenho. Sei estar bem, sei estar mal. Sei estar em abundância, como sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é fraco, mas Deus é forte. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Não temos condições de nada, mas o nosso Deus abre porta onde não tem porta e te faz chegar aonde você nem imagina, porque Ele é fiel a você e à igreja. Por que é que Deus chamou Noé de íntegro? Porque Deus olhava para os homens e Deus via esses homens com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres, tudo corrompido. Aí Deus vai olhar para Noé e ver Noé com uma mulher só. Integridade. Pô, esse cara só tem uma. É fiel a que ele tem. Esse cara é reto. Enquanto está todo mundo com 3, 4, 5, 6 de ser vergonhice, Noé está aqui, ó, limpo, fiel a uma. Integridade. Integridade. Justo, íntegro e andava com Deus. Relacionamento. Parceria. Eu falei alguma coisa sobre isso hoje de manhã. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Noé de amigo porque Noé andava com Deus. Deus levou Enoque para o céu porque Enoque era tão próximo do Criador que Deus o arrebata para a eternidade. Relacionamento. O maior nível de relacionamento que nós devemos ter é com aquele que anda conosco 24 horas por dia. Ele não está do seu lado, ele não está atrás de você, ele não está na sua frente, ele está dentro de você. Quem já o sentiu aqui nesta noite? Por gentileza, mantenha a sua mão levantada. Por 10 segundos, glorifique a Ele. Glorifique a Ele, adore a Ele. Adore, adore. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, adore, adore. Adore. E enquanto você o adora, sinta a presença dEle dentro de você. Vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita dentro de vós. João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você, Ele está te renovando, Ele está avivando você, Ele está confirmando a aliança que Ele tem com você, Ele está dizendo para você: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Ele está dizendo para você a todo momento e te fazendo lembrar o Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você está acompanhado 24 horas pelo Espírito Santo de Deus, e quando você deita e dorme, Ele permanece de pé e olhos abertos, porque Ele não dorme e nem tosqueneja, Ele é o guarda fiel de Israel. Você está dormindo e Ele está te protegendo, é seta que vem de tudo que é lado, e Ele está te dando livramento, porque Ele é o teu maior
companheiro. No livro do profeta Amós diz que Deus nunca faz nada sem antes revelar aos seus profetas. O que é isso? Relacionamento. O amigo sempre sabe o que o outro amigo vai fazer. Por isso que Jesus, olhando para os discípulos, ele disse assim: eu não vos chamo mais servo, eu te chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor, mas o amigo sabe o que o outro amigo vai fazer. Ei, Jesus é o teu maior amigo. Entendeu? Pode conjecturar comigo, sim ou não? Pode conjecturar comigo, sim ou não? Vamos espiritualizar o negócio? Deixa eu sair da teologia. Pega na mão do teu amigo. Não, amigo Jesus. Pela fé, pega. Pela fé, amigo Jesus. Ó, faz o que eu estou fazendo aqui. Pega na mão dele. Pega. Eu falei aqui de menino andar de mão dada com menino em shopping center. O Tiagão fez 18 anos semana passada. O moleque está maior que eu. Aí uns meses atrás eu estava andando no shopping e a gente anda de mão dada. Eu e ele anda de mão dada. E aí eu andando de mão dada com ele mais alto que eu, o pessoal olhava para aqueles dois homens andando de mão dada, ficava, como é que pode? Aí eu parei num stand, pastor Salmo, um quiosquezinho que põe adesivo em camiseta, né? Estampa. Na hora, aí eu comprei uma camiseta branca e botei, escreve aí: eu sou o pai desse menino. Foi, aí eu botei a camiseta, dei a mão para ele e falei: vamos embora agora, meu irmão. Eu sou o pai desse menino. Mas por favor, pela fé, segura na mão de Jesus. Não me tenha por menino, não. Me tenha por um homem espiritual. Segura na mão de quem nunca te largou. Segura na mão de quem vai contigo todo dia de manhã e sai de casa com você. Segura na mão daquele que ao meio-dia continua do teu lado. Segura na mão daquele que no meio das tempestades e dos sustos da vida, ele está soprando no teu ouvido e dizendo: eu estou aqui do teu lado. Segura na mão daquele que nas noites de angústia e nos momentos de decisão e solidão, ele está sempre com você, te ajudando a caminhar. Pega na mão dele, feche os seus olhos e agradeça a ele por ele existir na sua vida. Você pode nesta noite, pela fé, sem nenhum tipo de constrangimento, agradecer a ele por aquilo que ele representa para você, pela companhia que ele tem te feito. Muitas vezes nos nossos erros e infidelidades, nós somos alvos fáceis de inimigos, de calúnias, invejas, ciúmes e mentiras, mas ele sempre está nos dando vitória em todas as coisas. Muitas vezes nós somos alvos de enfermidade, que a medicina não consegue repreender a doença, mas ele está contigo repreendendo a doença. Você pode adorá-lo, glorificá-lo nesta noite. Você pode dizer para ele que não há amigo maior do que ele. Independente de quanto se tem no bolso, de como se está,
Ele está sempre do teu lado dizendo: eu não te largo, eu não te abandono, eu não te desamparo, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o teu Pai querido, eu sou o teu amigo fiel, eu ando com você e você anda comigo, e não tem parceria maior nessa vida do que a nossa. Aleluia. Levante as suas duas mãos e celebre a Ele. Celebre a Ele, celebre. Celebre a Ele bem alto. Celebre a Ele, celebre. Me permita pedir que adore um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, adore. Um pouco mais alto. 5 minutos eu termino a mensagem para orar com vocês. Aleluia. 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 Você pode adorar mais alto? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia Sagrada, eu não vou dizer a mais, mas uma das mais lindas, está em Filipenses capítulo 2. Eu sou apaixonado por esta palavra. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: Jesus, sendo Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, morreu, morte de cruz, a qual Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Duas coisas eu quero trazer para você nesta mensagem, já me aproximando do encerramento. Deus deu a Noé uma revelação de construir uma arca. Deus falou que acabaria com o mundo através de um dilúvio. Noé ouviu e creu. Noé demorou 120 anos para construir a arca. 120 anos para construir a arca. Aonde Noé habitava, não havia rio, não havia mar. E Deus falou que ia mandar água. Ele ouviu e creu. Sabe quando é que você vê a glória de Deus? Quando você crê. Se creres, verás. Se ouvires atentamente hoje a voz do Senhor teu Deus e atentardes para os seus mandamentos, é condicional. Ele creu, ele acreditou. 120 anos construindo uma arca, sem ter um vestígio de água ou de chuva. Irmãos, Deus nunca vai te revelar nada que a tua mente compreenda. Deus nunca vai te falar nada em relação a projetos, sonhos e metas que o teu coração alcance. Todas as vezes que Deus falar a você sobre alguma coisa que Ele quer que você faça, sempre vai estar na dimensão do sobrenatural. Deus sempre vai lhe pedir para fazer coisas que estão muito acima da sua condição
da sua força e da sua possibilidade. O que Deus fala, o que Deus revela, aonde Deus falou que vai te colocar, a mente não entende, o coração não compreende. Você ouve, você crê, você obedece, você persegue o sonho e Deus te põe aonde Ele prometeu você. Não queira entender ou compreender uma revelação de Deus. Revelação não se entende, revelação se obedece. O Senhor mandou, eu faço. É para ir, eu vou. É para avançar, eu avanço. É para recuar, eu recuo. Não entendo, não compreendo, mas eu obedeço, porque lá na frente é vitória, é porta aberta, é saúde, é bênção, é exaltação, porque eu sei que o Senhor é fiel. Noé não questionou a Deus. Noé não questionou a Deus. Mas aqui não tem mar, aqui não tem rio, está mandando eu fazer um barco? Não questionou. Ele ouviu, obedeceu e construiu. Meu irmão, não questione, obedeça. Pastor, mas eu não entendo. Não é para entender, é para obedecer. Diga comigo, não é para entender, é para obedecer. Obedeça. Pastor, mas eu não vejo vestígio do que Deus está falando que vai fazer. Você não tem que ver, você tem que obedecer. Pastor, mas eu só queria um sinal. O sinal que você precisa ter, você tem, que é a palavra dele sobre a tua vida. Ou crê e vai, ou não crê e fica. 120 anos construindo e esperando. Deus não vai levar 12 anos para te responder numa oração. Mas o tempo que Deus levar para fazer cumprir o que Ele tem falado, é o tempo que nós temos que esperar. Mesmo porque o tempo de espera depende muito mais da maturidade nossa durante a caminhada, do crescimento espiritual e intelectual, do que Deus fazer o milagre. Eu me lembro de uma irmã, de uma pessoa, que eu orava constantemente para ela casar, e já tinha 40 e poucos anos. Estava ruim daquela mulher arrumar alguém. E dava-lhe jejum, 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 e dava-lhe jejum. Falava, Jesus, se não for por ela, é por mim. Dá um marido. Estou ficando em jejum muito tempo. Aí ela arruma o cara. Ela casa com o cara. Eu celebro o casamento. Fiquei feliz, primeiro que eu ia parar de jejuar por ela. Segundo que ela ia casar. Passa-se alguns meses, eu estou vendo ela vir para o culto, sozinha. Estou de olho. Aí vem 3, 4 cultos, sozinha. Aí eu chamo ela e digo, cadê o maridão? Está trabalhando à noite, arrumou emprego à noite? Disse não. Ele me infernizou, me chateou, deu azar que eu estava cozinhando feijão, joguei a panela nele. E o cara foi embora e não voltou mais. Tudo bem. Ela me falou, eu dei a paz do Senhor, virei as costas e fui embora. Aí ela, ô pastor, não é assim. Falei, como? O senhor não vai orar para ele voltar? O senhor não vai jejuar para ele voltar? Irmão, mas me deu uma raiva. Foi, me deu uma raiva dela. Falei, ô irmã, se esse cara voltar, ele é um banana. Ele é um bobo.
Você é um assassino. Se esse cara não corre, tu ia cometer um homicídio. E eu ia fazer parte desse assassinato. Eu não quero isso para a minha vida. Não vou orar para esse cara voltar nunca. Você vai ficar sozinha, vai ficar titia, vai cuidar dos sobrinhos, que é o que sobrou para você. Você é louca, é desequilibrada. Você não pode casar, pô. Você não nasceu para ter alguém do seu lado. Você só nasceu para ficar com Jesus, e é porque Ele é muito bom. Porque você é uma desequilibrada. Fique sozinha. Acabou, meu. Pastor, mas eu preciso do meu marido. Falei, minha irmã, o problema é teu. Vai orar você e jejuar você. Deus dá a vitória. Deus não administra a vitória. Deus dá o casamento, mas quem administra o casamento é você. Deus dá a posição, a promoção, Ele dá a vitória, mas quem administra a vitória é você. Deus abre a porta para você ter um carro. Deus não dirige o carro de ninguém. Por isso que Deus leva tempo, muitas vezes, para nos dar aquilo que Ele pode nos dar muito mais rápido. Porque não depende de Deus dar, depende de nós amadurecermos para administrar aquilo que você está pedindo. Porque muitas vezes o coração quer muito, mas nós não temos maturidade para administrar o que está se pedindo a Deus. Aí Deus permite os desertos, as adversidades, os momentos ruins, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, até o ponto que Ele olha e diz: agora está pronto, eu vou abrir a porta e vou te dar a vitória. Aleluia, aleluia. Se você me perguntar, pastor, quanto tempo Deus vai levar para me dar a vitória? Eu vou dizer, é o tempo que você demorar para amadurecer. Não depende de Deus para dar, depende de nós amadurecermos. Tem pessoas que amadurecem em um mês, tem outros que amadurecem em um ano, tem outros que levam 10 anos, tem uns que nasce, vive, morre, não amadurece nunca. É o tempo do homem, meu irmão. É o tempo do homem. É maturidade. Davi recebeu unção de rei com 15 anos, mas só foi rei com 30. José, com 13, já tinha sonho. Deus só cumpriu o sonho quando ele tinha 30. Por quê? Tinha unção, tinha chamada, sonhava, tinha potencial, tinha desejo, só não tinha maturidade. Maturidade ele foi aprender na caverna, na perseguição e na adversidade da vida. Última revelação que eu trago para você. Quando Noé construiu a arca, ele entrou para dentro da arca. O texto é claro. Ele, sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos, suas noras. Ele, sua mulher, seus filhos e suas noras. Escute isso aqui. A aliança de Deus não era com a esposa de Noé, não era com os filhos de Noé. A aliança de Deus era com Noé. Só que tem um detalhe: por causa da aliança que Deus teve com Noé, Deus preservou a família dele. Pastor, eu não entendi, você vai entender agora. Por causa da aliança que Deus tem com você, Deus vai varrer o estado do Goiás. Aonde tiver alguém que tenha o seu sangue correndo na veia, Jesus vai buscar um por um nessa noite. Deus vai trazer um por um nessa noite. Deus não precisa ter aliança com eles, Deus tem aliança com você nesta noite. Deus
colocou a família de Noé toda dentro da arca. A arca tipifica a pessoa bendita de Jesus. Deus vai colocar toda a tua casa dentro da arca, e todos entrarão por aquela porta, sentarão nessas cadeiras e dirão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vale 30 segundos de adoração. Levante as mãos. Encha o pulmão de ar e o coração de alegria. Glorifique bem alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Você quer que eu pare para apresentar ele? Não? Pode continuar? Me permita lhe pedir isso. Glorifique mais alto. Mais alto. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida. Eu estou dizendo para você nesta noite: aonde houver um filho, mãe, aonde houver um neto, vô, aonde estiver o teu marido, estiver a tua esposa, Jesus vai varrer esse estado, Deus vai varrer essa nação, Deus vai varrer, se preciso for, o globo terrestre. Ele vai trazer um por um para dentro da casa dele. Ele vai colocar os teus na arca. Ele vai colocar os teus filhos na arca. A aliança de Deus com você fala alto. A aliança de Deus com você é forte. Deus não deixa essa aliança cair nunca. E Ele vai buscar todos que Ele te deu para você cuidar. Aleluia! 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 Glória a Deus! Não vai se perder. Ninguém vai se perder. Todos entrarão na arca, por causa da aliança que Jesus tem com você. Aonde estão os aliançados com Deus? Libera um sorriso e balança a mão, dando glória a Deus. Não vai se perder, não vai se perder. Ele pode estar te dando trabalho, ele pode estar tirando o seu sono por algum momento que ele está passando, mas Deus está dizendo: não vai se perder, pai, não vai se perder, mãe. Pode deixar que eu estou indo lá buscar. Pode deixar que eu estou indo lá. Eu vou ter um encontro com ele. Eu vou ter um encontro com ela. Pode deixar. Já estou trazendo pelo meu anzol e já estou colocando na minha presença. Vou botar para dentro da arca e vou mostrar que sou Deus na tua vida. Aleluia! Faz o fundo musical daquele louvor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. O pastor Salmo me franqueou aqui um tempo, até 8 horas, e faltam 14 minutos para as 8, e eu quero usar esses 14 minutos para entrar numa outra dimensão com vocês da mensagem. Aleluia. Me permita pedir isso a você. Adore a Deus. Adore. Adore ao Rei, adore a Jesus. Adore ao Senhor, adore. Adore. Justo, íntegro e de relacionamento com Deus. Justo, íntegro e de relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamentos. Intimidade fala de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade com você. Aleluia, 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 aleluia. Aqui na minha direção, há um senhor moreno, de blusão acinzentado, de óculos. Isso, fique de pé, por favor.
Filma ele ali para mim, só para o pessoal da galeria poder identificá-lo. Quando eu estava lendo o texto, eu olhei para o Senhor, o Espírito Santo me deu uma palavra e disse assim: Samuel, enquanto você estiver pregando, eu vou estar fazendo uma cirurgia nesse homem. Aí o Espírito, me permita o que eu vou falar aqui, sem nenhum tipo de constrangimento, que eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Eu vi um bisturi cortando o Senhor na altura, me permita a palavra, do saco escrotal. Aí o Espírito Santo falou assim: ele está com dificuldade para urinar. Diz para ele que essa massa de quase 2 centímetros, eu estou dissolvendo ela agora. E a partir de hoje ele vai urinar perfeitamente, porque eu estou curando ele para a glória do meu nome. Aleluia! Deus abençoe o Senhor. Quantos creem na cura deste homem? Levante as mãos e diga glória a Deus. Não, mas está baixo, tem que ser mais alto. Esta igreja é pentecostal, apaixonada pelo poder de Deus e a unção do Espírito Santo. Aleluia! Nós estamos debaixo de uma atmosfera de milagre, de uma atmosfera de providência de Deus. Eu estou falando aqui de preservação de fé, de vida e de família, através de aliança que se tem com Deus. Te prepara para o que Deus vai fazer na tua vida de hoje a novembro, meu irmão, por causa da aliança que Ele tem com você. Serão meses de surpresa. Serão meses de surpresa. O que Deus vai fazer na tua casa, nos teus negócios e na tua vida. Aleluia! Levante as mãos e adore ao Senhor Jesus. Enquanto eu falo de revelação, eu quero chamar aqui à frente todas as pessoas que estão conosco nessa noite e ainda não pertencem a nenhuma igreja evangélica. Sai da onde você está e vem aqui na frente. Hoje é a noite da tua aliança com Jesus. Venha, venha, venha. Aqui ao lado da irmã Abigail, há uma irmã bem ao lado dela, que está de óculos. Deixa eu ministrar uma palavra de Deus para o teu coração. Sabe o que eu estou vendo agora? A mão de um pai fazendo assim na tua cabeça. Aí o Espírito Santo falou assim: Samuel, eu sou o maior de todos os psicólogos nessa noite. E hoje eu vou mudar a história da vida dela, da alma dela, e ela vai sair daqui mudada interiormente. Eu vi numa visão um demônio, e na testa desse demônio escrito engano. Aí o Espírito Santo falou assim: meu servo, diz para ela que aonde ela sofre porque foi enganada, diga a ela que é vitória. É eu que estou abrindo as portas para ela. O melhor para ela não é o que ela achou que era o melhor. O melhor para ela é o que está por vir, e é o que eu estou trazendo daqui a alguns dias, e vou colocar na frente dela, e vou mostrar que sou Deus na vida dela. Aleluia! Filha de Deus, me permita,
Fique de pé, por favor. Igreja, estenda a mão de vocês para cá, em direção a ela. Estenda as mãos para cá. Glorifique a Jesus, porque Deus vai derramar unção sobre ela. Não pergunte mais a Deus por quê. Glorifique a Deus, porque Jesus está trazendo para você o que há de melhor. E os teus olhos verão e a família se alegrará. Deus marcou essa noite para você. Aleluia! Essa senhora que está do seu lado, fique de pé, por favor. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, filhinha, por gentileza. Minha irmã, ela precisa de cura. A cura que ela precisa não vai vir através de um remédio, não vai vir nem através de Deus, vai vir através de uma coisa chamada carinho. Dá um abraço nela, porque Jesus vai curar a alma dela. Aleluia, 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 aleluia. Você pode levantar as mãos e adorar Jesus bem alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Adore mais alto. Adore mais, adore mais. Eu estou sentindo uma unção de vitória caindo aqui no templo. Alai, derrebe, andarai, decantaraia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqui na minha direita há um servo de Deus de blusão listrado, preto e branco, listrinha fina. Fique de pé, por favor. Isso. Vai me ouvindo e balbuciando a adoração. Isso. Vai balbuciando a adoração. Querido, entenda isso aqui. Eu estou vendo um contrato de prestação de serviço. Esse contrato está pronto, já foi confeccionado, ele só falta ser assinado, para que o negócio seja fechado. Esse contrato já está guardado na sua gaveta. E você está ansioso por esse negócio. Jesus está me dizendo que esse negócio vai ser feito, porque eu vejo esse contrato sendo assinado. Aí Deus falou assim: Samuel, o serviço vai ser prestado, e eu vou fazer esse contrato ser assinado. Eu vejo você, e eu vejo duas pessoas na tua frente, que representam cada uma delas duas empresas. É como se tivesse duas empresas na tua frente. Jesus está dizendo: não, eu vou pegar eles dois, jogar lá para trás. Esse contrato aqui é seu. Eu estou assinando para você hoje, para a glória do nome. Deus abençoe. Quantos creem na vitória desse homem de Deus? Levante a mão bem alto. Bem alto, bem alto. Vamos estar de pé toda a igreja? Vamos. Mas eu quero que você levante dando glória a Deus. Levanta celebrando a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo pode, mas tua palavra vai. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi.
Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.